Essa aula nossa, ela vai abordar hoje alguns aspectos no tocante a misturas gasosas, lembrando que toda mistura gasosa tem um caráter homogêneo e que essas misturas gasosas elas vão ter como características principais a avaliação da sua pressão, do volume que ocupa, da temperatura que estão submetidas. Existe, portanto, uma relação direta entre pressão, volume e temperatura. Você aumentar a pressão, por exemplo, vai visualizar que existe uma redução de volume, assim como aumentar a temperatura, existirá um aumento de volume. E essas condições são apresentadas e a gente consegue fazer um parâmetro entre as mais diversas formas de misturas gasosas que porventura se apresentem. Dentro desse contexto, nós trouxemos uma bateria de questões e a primeira delas diz o seguinte: um recipiente de 20 litros, então aqui ó, um recipiente de 20 litros contém uma mistura de dois gases a 27 graus Celsius. Então aqui a minha temperatura é de 27 graus Celsius. O que é que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou somar 273. Então quando eu tiver com 300 Kelvin, é essa a minha relação. Eu não posso trabalhar com outra temperatura que não seja em graus Kelvin. Você tem 3 mol de gás A, o A tem 3 mol, enquanto que o B tem 2 mol. Bom, se eu tenho 3 mols de A e 3 mols de B, essa mistura ela vai ter uma quantidade de quanto? De 5 mol. Por favor, não tenha dúvida com relação a isso aqui. Você tem que fazer a soma dos dois. Aí ele pergunta qual é a pressão total e qual é a pressão parcial do gás A. Como assim pressão total e pressão parcial? Pressão total é a pressão efetuada por ambas as amostras. E a pressão parcial, por exemplo, eu tenho 3 mols do gás A e tenho 2 do gás B, certamente. A pressão efetuada pelo gás A é maior porque você tem maior volume, você tem maior quantidade. Então o que eu vou fazer? Quando a gente se depara com esse tipo de exercício, a equação de Clapeyron ela é fundamental. PV igual a NRT, onde P é a pressão atmosférica, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante que corresponde a 0,082 quando a gente trabalha com pressões em atm. E T é a temperatura em Kelvin. Então o que você vai fazer? Com a estrutura de Clapeyron, você vai achar a pressão total. Ó, pressão vezes qual for o volume? 20 igual. Número de mols, nem 2 e nem 3. O número de mol, sei, será 5. Número de mol, 5. Valor do R, 0,082. Temperatura, 300. Pressão vezes 20 vai ser igual. Eu vou fazer esse cálculo aqui para você, para a gente ganhar tempo. Eu vou fazer uso aqui de um instrumento que eu não sou muito fã, mas a gente precisa se adequar. 5,082 vezes 300 vezes. Eu vou encontrar 123 nesse cálculo aqui. 123. Pressão vai ser igual a 123 dividido por 20. A minha pressão total, porque eu trabalhei com 5 mol, quando eu dividir 123 por 20, eu vou encontrar 6,15. 6,15 atm. Vai lá nas alternativas. Tem alguma com 6,15? Tem. Tem a letra A e a letra C. Então aqui tu já eliminava essas aqui. Ó. Olha que interessante. Quando a gente faz uma questão, mesmo que não saiba o conteúdo total do que está sendo apresentado, a resposta parcial já me ajuda muito. Por exemplo, se eu não soubesse nada dessa questão e fosse ter que estudar, acertá-la de forma aleatória, tentar o acerto, a minha probabilidade era de 20%. Pelo menos fazendo a pressão total, que é 6,15, eu já reduzo a margem de erro e caio de uma porcentagem de acerto de 20, eu vou subir para 50, porque só sobraram duas alternativas. Vanks, e a tal da fração molar para fazer a pressão parcial? É isso que eu quero destacar para você. Meu amigo, não fica decorando fórmula não. Faça pressão parcial por regra de 3. Faça uma proporção. Como assim? Qual raciocínio que eu vou ter que usar? Raciocínio comigo, olha. Presta atenção aqui. Olha como a matemática ajuda a gente, ó. 5 atm, desculpe, 5 mol, que é a quantidade total que você tem, corresponde a uma pressão de 6,15 atm, concorda? Você não está procurando a do gás A? Quantos mol você tem do gás A? 3. 3 mol vai estar para X. Se você estivesse procurando a pressão parcial do gás B, você usava o 2. Viu como é apaixonante?
5x igual 6,15 vezes 3 vai dar 18,90. Meu x vai ser igual a 18,90 dividido por 5. Quando eu fizer, olha, eu tinha lá 6,15, opa, 18,90 não, deixa eu corrigir aqui, moçada. 15 vezes 3 dá 45. Deixa eu, por gentileza, me perdoe, obrigado por sua compreensão. 6,15 nós multiplicamos por 3 e esse resultado nós dividimos por 5. Então, vamos encontrar 3,69 atm. Isso aqui é de qual gás? Da amostra do gás A. Se você quisesse a amostra do gás B, nem regra de 3 você precisava fazer. Por quê? Você pegava o total, 6,15, diminuía de 3,69. Portanto, a resposta nossa vai ser aquela que me dê pressão total, 6,15 atm. Pressão parcial do gás A, 3,69. Resposta letra A, na questão que eu trouxe para você, número 1. Muito bonita essa questão. Bom, na questão de número 2, nas mesmas condições de pressão e temperatura, um gás X atravessa um pequeno orifício com velocidade 3 vezes menor que a do gás hélio. Então aqui, ó, velocidade do gás X, velocidade do gás hélio. Quanto é que vai ter aqui? Vanks, eu só sei que ela é 3 vezes menor que o hélio. Você poderia colocar hélio sobre 3, mas não é legal. Se você não sabe quanto é o x, ele é x. Ele é 3 vezes menor do que o hélio, então o hélio é 3x. Procure trabalhar com números inteiros. Existe alguma relação para trabalharmos com gases e velocidade? Existe. Existe uma relação também conhecida como lei de Graham. Lei de Graham, que traz para nós a relação entre as estruturas molares e as suas respectivas velocidades. Como é que a gente faz? Você faz uma proporção. A velocidade vai ser maior quanto menor for a massa molar. Quem tem massa molar menor tem velocidade maior. Isso é óbvio, o pequeno mais rápido. Então o que vai acontecer aqui? Você faz assim, ó. Quais são os gases que você tem aqui? Você tem o hélio e você tem o gás X. Então você faz isso, ó. A velocidade do gás hélio dividido pela velocidade do gás X vai ser igual, aqui a lei de Graham diz o seguinte, raiz quadrada, aí você inverte as massas molares. Como assim, Vanks? Você coloca a massa molar do X em cima, a massa molar do hélio embaixo. Pronto. Então, se você tivesse utilizado o X na parte superior e tivesse invertido lá na nossa raiz quadrada, tinha problema? Não. A proporção continuaria a mesma, não ia ter problema nenhum. Então vamos aqui, eu vou pegar e vou substituir. O que é que a gente vai fazer aqui? Velocidade do hélio, 3x, velocidade do gás X, x, igual a raiz quadrada, a massa molar do X, que é o que eu estou procurando, e a massa do hélio vai ser quanto? 4. Você vai cancelar esse x com esse x, vai ficar 3 sobre 1, que é 3, igual a raiz quadrada da massa molar de X sobre 4. Vanks, o que a gente pode fazer para eliminar essa raiz? A sugestão que eu lhe dou é levar ao quadrado. Porque quando você eleva os dois termos ao quadrado, você elimina a raiz. Fica assim, ó, 3 ao quadrado igual a raiz quadrada da massa molar de X sobre 4 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Aí você cancela este 2 com a raiz. Massa molar de X sobre 4. E passa esse 4 multiplicando. A massa molar de X vai ser 9 vezes 4, que é quanto? 36. Nessa questão da Universidade Estadual do Ceará, onde eu estudei, tenho o prazer de dizer que estudei nessa instituição, 36 gramas por mol vai ser a letra C, né, a questão de número 2. Questão de número 3 tem uma questão que trata sobre difusão. Vanks, o que é que seria essa tal de difusão? Raciocine aqui comigo, amigos. Difusão, quando a gente fala em difusão, o próprio exercício do Mackenzie aqui, ele traz a definição. Eu ia até comentar, mas como ele já traz aqui para nós, difusão é a propriedade de duas ou mais substâncias formarem espontaneamente entre si uma mistura homogênea. Duas ou mais substâncias formarem substância homogênea. Os gases formam o quê? Uma mistura homogênea. Por exemplo, eu vou respirar. Qual é o gás que eu mais preciso? Gás oxigênio. É o que tem mais? Não.
junto da atmosfera que a gente faz uso para a nossa sobrevivência, a gente vai inalar gás oxigênio, gás de nitrogênio, dióxido de carbono, vapor de água. Mas o gás oxigênio é o que tem mais? Também não. O que temos mais na atmosfera é o nitrogênio, aproximadamente 77%. O gás oxigênio gira em torno de 22%. Se você somar 77 com 22 dá 99, eu vou ter apenas 1% para as demais estruturas gasosas apresentadas na atmosfera. Então, quando eu falar em difusão, você vai pegar duas ou mais substâncias, elas vão formar juntas de maneira espontânea, você não tem que forçar a situação nenhuma, uma mistura homogênea. Essa propriedade ocorre quando? Bom, aqui ele traz 5 situações para ver o que é que a gente vai pensar. Letra A diz assim, eu vou ter que analisar, né? Letra A. O odor do perfume contido em um frasco aberto se espalha no ambiente. Amigos, o que é que acontece? O perfume, ele tem na sua composição substâncias voláteis. Substâncias voláteis. Aí o camarada, a primeira coisa que se estivesse na aula presencial, ia dizer assim, Vanks, o que são substâncias voláteis? É aquelas que conseguem sofrer um processo de vaporização rápida. Pega um frasco de acetona, que é o nome comercial da acetona, e deixa sem tampa. Vai vaporizar rapidamente. E o que é que acontece com o perfume? Essas substâncias que estão aqui, quando você vai fazer o uso do perfume, que o frasco está aberto, o que é que acontece? Quando o frasco de perfume está aberto, essas substâncias voláteis, elas vão fazer o quê? Vão se unir a quem? Aos gases presentes aonde? Da atmosfera. Vai haver alguma situação que você precisa forçar alguma coisa? Não. Isso aqui vai formar uma mistura homogênea. Em outras palavras, vai haver difusão. Quer dizer então que aquele aroma que eu estou sentindo nada mais é do que a possibilidade concreta de estar diante de difusão. Aquelas substâncias que fazem parte do perfume, como por exemplo, os aromatizantes. Vamos colocar aqui aquelas estruturas que a gente tem na hora de colocar na nossa sala, no nosso quarto. Você pega um frasco daqueles de bom ar, por exemplo. O que tem de substância volátil lá no perfume e os gases que estão na atmosfera vão se juntar. Quando eles se juntam, vão de maneira espontânea fazer o quê? Formar uma mistura homogênea. Então aqui, letra A já seria para nós a resposta da número 3. Questão de número 4, o que é que ele traz para a gente aqui? Sabe-se que a pressão total de uma mistura gasosa é de 8 atm. O oxigênio, um dos componentes, possui uma massa de 320 gramas. Qual a pressão parcial do outro componente, considerando que a temperatura é 127 e o volume é 200? Considere o mol do oxigênio 32, a constante R 0082. Bom, falou em mistura gasosa, falou em pressão parcial, Clapeyron é o nosso grande amigo. PV igual a nRT. Eu vou fazer essa questão pautada em qual raciocínio? Vou fazer isso em cima de quem? Do gás O2. O que é que ele disse aqui do gás oxigênio? Que o seu mol vale 32. E ele disse para nós que a amostra tem quanto? 320 gramas. Então, façamos um raciocínio. Como é que eu vou calcular esta pressão do gás oxigênio? Muito simples. Pressão vezes. Qual foi o volume que foi dado no exercício? O volume dado no exercício foi de 200 litros. Agora esse N, não tem o número de mols. O número de mols, vamos pensar, vamos relembrar, é a massa dividido pelo mol. Quanto é a amostra da massa aqui? 320 gramas. Quanto é o mol? 32. Quanto é o R? 0082. Temperatura? 127. Você vai pegar o 127, vai somar com 273, porque essa temperatura tem que ser registrada em Kelvin. Pressão vezes 200 igual 320 por 32 dá 10 vezes 0082 vezes 400. Aqui não precisa de calculadora para você visualizar uma coisa que você faz direto.
200 é metade de 400, estão em termos opostos dentro de uma multiplicação. Podem ser simplificados? Sem dúvida. 200 por 200 dá 1, 400 por 200 dá 2. Pressão vai ser igual a 10 vezes 0,082 vezes 2. 10 vezes 0,82 vai ficar quanto? Esses dois juntos aqui, a vírgula pula, vai ficar 0,82 vezes 2. Olha que legal. Minha pressão, do caso aqui do oxigênio, tá? 0,82 vezes 2 vai dar 1,64 atm. Essa pressão aqui não é a resposta, não. Isso aqui é a pressão de quem? Do gás O2. Ele não está numa mistura? Está. Qual foi a pergunta do autor? Ele diz o seguinte, olha, a mistura gasosa que você está considerando, a pressão total que ela exerce é de 8 atm. Bom, se a pressão total envolve dois gases diferentes, então isso aqui vai ser a pressão do O2 somado com quem? Com a pressão do outro gás, que eu posso até chamar de gás X. 8 igual a 1,64 mais a pressão desconhecida. 8 menos 1,64 é a pressão desconhecida. A pressão desse outro gás que eu não conheço vai ser 8 menos 1,64, vai dar 6,36 atm. Essa aqui seria a pressão parcial do gás que eu não conheço. Na questão de número 4, eu marcaria a letra C. Para a questão de número 5, que vem lá da FUVEST, nós temos a seguinte situação. Na respiração humana, o ar inspirado e o ar expirado têm composições diferentes. A tabela a seguir apresenta as pressões parciais em milímetro de mercúrio dos gases da respiração em determinado local. Olha só aqui, ó, a quantidade de gases diferentes que nós inalamos na nossa respiração. Aquilo que a gente inspira e que a gente expira. Ele pergunta assim, qual o valor de X em milímetro de mercúrio? O que é isso? Aqui ele está dando para nós as pressões. A pressão quando a gente inspira e a pressão quando a gente expira. Observe, oxigênio inspira a 157,9 e é expirado a 115. Dióxido de carbono 0,2 é inspirado, ele quer saber quanto é que ele é expirado. Uma coisa é certa, para que a gente possa trabalhar aqui o cálculo da pressão total, o que é que a gente vai fazer para efeito de análise? A pressão que você tem do gás inspirado tem que ser igual à pressão do gás que foi expirado. As condições não vão se modificar. O que vai ter é que os gases podem sofrer modificações parciais, mas a pressão total não muda. A pressão total é a mesma. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Raciocínio. A pressão do ar inspirado, eu posso calcular simplesmente fazendo uma soma. Como é que ela se apresenta aqui? 157,9 somado com 0,2 somado com 590,2 somado com 7 e 7,0 é a mesma coisa, somado com 4,7. Vamos ver quanto que dá isso aqui, vamos ganhar tempo fazendo aqui. Eu tenho 157,9, eu tenho ponto 2, 590,2, 7, 4,7. Quando eu somo toda essa galera aqui, eu vou encontrar 760 milímetros de mercúrio. Me diga uma coisa, esse número lhe é familiar? 760 milímetros de mercúrio, só a título de atiçar a sua curiosidade. Corresponde a quê? A 1 atm. Ah, lembrei, experimento de Evangelista Torricelli, mostrando que se consegue obter equilíbrio numa coluna de mercúrio de 76 centímetros, nível do mar. 76 centímetros é a mesma coisa de 760 milímetros. Exatamente. Quem é o ar expirado? O expirado vai ser 115 somado com 560,1 somado com 6,6 somado com 46,6. Vamos que você pulou o X. Não, eu deixei ele por último. Deixei por último para a gente poder fazer a relação com ele, tá bom? 115, deixei tudo junto os números. 560,1 mais 6,6 mais 46,6. Eu vou encontrar 728,3.
728,3 mais x. O que nós vamos fazer com estes dois valores aqui? Vou trazer para cá. 760 é igual a 728,3 mais x. 760 menos 728,3 vai ser a pressão parcial do gás CO2, do dióxido de carbono. Quando você fizer 760 menos 728,3, você vai encontrar 31,7 milímetros de mercúrio. E você deveria fazer uso dessa questão para marcar a letra B de bola na questão de número 5 com esta sequência de exercícios que eu trouxe para você.